Estamos iniciando mais um Inclusão Social. E hoje, Ueda, eu queria lembrar, dia 23 de janeiro foi comemorado, né, na China o ano chinês, né? E é o ano do dragão. Fala um negócio de sorte, como é que é? Você que está ali do lado da China ali, como é que é? É verdade, aliás, de avião ali do Japão para a China, rapidinho, pertinho, mas não tem melhor lugar que o nosso Brasil, não é mesmo? E este ano, que iniciou dia 23 de janeiro, ano do dragão, é um ano de muita sorte para aquelas pessoas que têm aí muitos objetivos para concretizar esse ano. Acreditem, esse ano é um ano fortíssimo que vai trazer muita sorte para você que tem planos e que está cumprindo essas metas, né? E aliás, Vergara, você sabe que o meu também, podemos dizer que signo, na verdade, na China também é dragão, né? Então eu sou dragão no ano do dragão. Do dragão, que bom. Um abraço lá para a Wei, né? Que deve estar nos assistindo aqui hoje. Um abraço ao Wei. E que o ano do dragão seja muito bom. E bom também para o nosso convidado aqui, Cassiano Pimentel, pré-candidato a prefeito, vice-prefeito 2 vezes, economista, advogado e professor universitário. Cassiano, prazer ter você aqui, vamos trocar ideias e conhecer um pouco mais da nossa Franca, que eu tenho certeza que você é um profundo conhecedor da história da Franca e os problemas e aquilo, né, os projetos bons para a cidade de Franca. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Vergara. Obrigado pelo convite. Já faz tempo que nós estamos aí namorando para estar presente com você. Sim. E realmente é isso, né? Eu acho que, como foi dito, o ano do dragão, nós esperamos que dê bastante sorte, né? Que nós estamos aí para enfrentar uma nova batalha, um novo desafio. Talvez o que nos dá mais condição hoje é exatamente o fato de estar mais experiente, mais vivido, né? Então isso nos faz entrar numa disputa com um pouco mais de tranquilidade, né? Você falou da experiência, Cassiano, como é que foi ser dois mandatos bons vice-prefeito? Vergara, durante os 8 anos teve momentos diferentes, né? Você começa com um pouco de inexperiência e com muita empolgação, com muita vontade de fazer com que as coisas aconteçam, e você acaba acreditando falsamente que basta você querer que as coisas vão acontecer, e não é bem assim. Tem uma série de fatores conjunturais, estruturais, que facilitam ou não você fazer as coisas. Agora, o resultado final, quando você trabalha com vontade, quando você tem a consciência tranquila de que deu o melhor de si para que as coisas acontecessem do jeito como estavam sendo planejadas e eram necessárias, isso nos deixa tranquilo. Então eu acho que foi uma experiência muito boa esses 8 anos, né? Uma experiência muito rica, tanto do seu ponto de vista de eu aprender a dinâmica da sociedade e da administração pública, como também de crescimento pessoal. Cassiano, você ocupou a pasta também do desenvolvimento econômico. O que mudou daquele momento para o momento agora, atual, 2012? Vergara, eu acho que mudou muita coisa, mas muita coisa, tá? Nós somos um país totalmente diferente daquele momento. Quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e vice-prefeito, nós vivíamos um país em recessão, um alto índice de endividamento público, nós tínhamos uma inflação alta, nós tínhamos um desequilíbrio na política cambial muito grande, o Brasil não era acreditado, não tinha uma avaliação internacional muito boa e tinha uma presença insignificante na conjuntura internacional, né, na geopolítica, né, ou seja, no mundo. O que nós vemos hoje é que o Brasil é um país totalmente diferente. O Brasil hoje é um país que participa com bastante peso e com bastante força nas decisões internacionais. É um país que hoje ele é um grande global player, como se diz, né? Ele tem uma importância muito grande nas negociações internacionais. E internamente a economia está extremamente favorável. Então, portanto, ser governo hoje é muito melhor do que ser governo na época que nós fomos, que você participou, inclusive, sabe disso, porque naquela época você contava exclusivamente com os recursos do município. Hoje não. Hoje tem verba e dinheiros disponíveis, basta ter bons projetos e vontade de fazer coisas que você consegue realizá-las. Portanto, a economia ela mudou drasticamente.
O setor de calçado, naquela época, se ele entrava em crise, e nós pegamos o momento sério de crise, que foi em 96, 97, foi quando nós assumimos em 97, se você naquele momento tinha crise na indústria de calçado, isso acabava refletindo em todos os setores econômicos. Hoje isso já não acontece, porque Franca cresceu em outros setores econômicos e a própria indústria de calçado passa por um momento de redefinição. Você acha que Franca diversificou? Não é mais a Franca do calçado? Com certeza, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Estatisticamente, os dados mostram que a economia hoje ela tem um peso muito maior no setor de serviços e comércio do que no setor especificamente de calçado. O setor de calçado ainda é um setor isoladamente grande, mas ele, no contexto da economia municipal, ele já não é mais tão determinante como já foi historicamente, né? Hoje ele tem um peso grande ainda individualmente, mas não no conjunto da economia local, né? Não é o mais predominante, né? E ele está sofrendo por esse processo. Eu acho que exatamente aí é que entra o desafio do próximo prefeito, né? Franca precisa repensar o seu futuro economicamente falando. Vai haver mudanças muito grandes no setor de calçados. O simples fato da juventude não querer o chão de fábrica mais já faz com que o poder público tenha que se mexer. Quais são as alternativas econômicas que nós vamos dar para a juventude? A juventude não quer chão de fábrica. Cassiano, na sua visão, com essa mudança e toda essa alteração econômica, principalmente municipal, e essa diversidade que você acabou de nos dizer, para o próximo pleito, para quem está na disputa do próximo pleito para 2012, 2013, vai ficar mais fácil, mais difícil ou depende para fazer a gestão pública diante da mudança no cenário econômico que nós temos hoje? Olha, primeiro eu acho que vai depender muito do eleitorado, né? Os eleitores vão precisar, dessa vez, começar a pensar um pouquinho mais antes de escolher o candidato. Por quê? Porque o próximo prefeito vai ter que tirar o atraso provocado pela atual administração de não ter iniciado essa discussão da economia francana. Tá? Esse assunto não esteve em pauta em praticamente momento algum. De maneira muito superficial. Portanto, o próximo prefeito vai ter que correr contra o tempo para trazer para Franca condições, digamos assim, um pouco mais modernas de se fazer economia. Qual que é a tendência brasileira, qual é a tendência mundial e dentro dessas tendências de desenvolvimento econômico, o que é que Franca tem como perfil? Então, apesar de ter havido uma melhora na economia, em termos nacional, municipal, podemos dizer, ainda assim, o próximo gestor, o próximo prefeito da nossa cidade de Franca vai encontrar grandes desafios. Não tem a menor dúvida. Todo o processo de transição ele é árduo. Se você não pensar a cidade a médio e longo prazo, você é pego na contramão da história, das coisas acontecendo. E o que nós precisamos fazer é exatamente isso. Qual que é a capacidade de crescimento de Franca? Em função dessa capacidade de crescimento, como é que nós vamos nos estruturar economicamente para fazer frente a isso? Franca não é uma cidadinha, né, de 350 mil habitantes. Franca é uma cidade que gira em torno de 1 milhão de habitantes. Se nós pegarmos toda a região que está em torno de Franca. Agora... Então, portanto, esse processo ele tem que ser pensado, mas pensado, e é bom se entender aqui, pensado de maneira conjunta. A prefeitura não tem a responsabilidade isoladamente de encontrar soluções para os problemas, mas ela tem a responsabilidade de capitanear esse processo, de catalisar apoio de todo o segmento, de toda a sociedade, porque ela tem dados mais atualizados, ela é a instituição na cidade com o maior volume de informações. Portanto, essas informações precisam ser disponibilizadas para que a sociedade discuta que futuro que ela quer. Agora, dentro dessa visão política e com toda a sua experiência como economista, o senhor acredita que daria para Franca trazer mais empresas e incentivar os empresários a virem para Franca? Por que isso hoje não acontece com maior frequência? Olha, eu vivi muito esse dilema quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Vamos trazer novas empresas para Franca, vamos buscar. Eu mesmo tive a oportunidade de contactar diversos grupos de outras áreas, né, produtivas que tinham interesse de se expandir para o interior do estado. Portanto, eu fui oferecer Franca como uma candidata para essa expansão, e nós sempre deparamos com o problema de mão de obra qualificada disponível para esses setores econômicos e também a própria questão da logística, né? Hoje, como eu disse, nós vivemos um outro momento.
A logística eu já não vejo que seja um problema muito grande. Qualquer empresa que vier para Franca não se deparará com problemas de logística, né? Então eu não vejo problema nisso. A questão da mão de obra eu ainda acho que é um problema, mas nem tanto. Porque hoje o problema de disponibilidade de mão de obra nós temos no país inteiro. É um problema brasileiro, nacional. O Brasil cresceu mais do que produziu mão de obra qualificada. Então esse é um problema muito sério. Portanto, eu acho que nós até poderemos vir a buscar novas empresas, mas esse processo tem que ser discutido em conjunto com a sociedade, com Franca. O que Franca tem de tendências, de capacidades e de qualificações que podem ser exploradas e potencializadas e servir como atrativo para novas empresas. Cassiano, você falou aí da diversificação da indústria, a mudança na economia da cidade. E o orçamento? Eu lembro quando estive no governo, e você estava, a dificuldade, a menor arrecadação de todo o Estado. Como é que você vê essa? A diversificação trouxe um aumento no orçamento do município? Eu acho que a economia nacional trouxe um aumento na arrecadação do município. Hoje o município arrecada quase 3 vezes mais do que quando nós deixamos o governo em 2004. Então houve um crescimento substancial em 8 anos. 8 anos atrás, você acha que dobrou? Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Então, portanto, o que acontece? Hoje é muito mais fácil. E ainda tem um outro detalhe. A necessidade de inserção do poder público nas obras e nas questões sociais, elas se tornam menores na medida em que a economia nacional está mais dinâmica. As pessoas dependem menos do poder público, né, atendendo às suas necessidades. Então, hoje existe uma situação relativamente cômoda. Você tem um aumento de arrecadação própria, você tem um aumento de arrecadação de repasse dos governos estadual e federal, e você tem uma situação econômica favorável no sentido de gerar empregos e de levar a população a não depender tanto do poder público. Então, todos os fatores hoje contribuem para que nós tenhamos uma boa situação orçamentária na cidade. Tanto é verdade que o atual prefeito tem insistido em projetos que são caríssimos, ou seja, dizendo que tem disponibilidade de caixa. Quisera nós, há 7 anos atrás, ter essa disponibilidade de caixa que ele tem hoje para fazer essas obras. Ter reserva, né? Sim. Bom, nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar com Cassiano, professor, economista, advogado. Voltamos já. Escritório Santa Rita, 35 anos de dedicação, excelência e tradição em qualidade e ética profissional. Recentemente, conquistou o certificado do Programa de Qualidade das Empresas Contábeis, após cumprir um amplo programa de treinamento. Com esta certificação, o Escritório Santa Rita se mantém em destaque em seu segmento profissional. Escritório Santa Rita, respeito e qualidade que Franca procura e merece. Especializado nas áreas contábeis, consultoria e processo de aposentadoria. Escritório Santa Rita. Conheça a nova coleção dos produtos STK no Shopping do Componente e encontre o componente ideal para o seu produto. Zíperes, velcros, elásticos, tecidos, forros para cabedais desenvolvidos especialmente pensando no conforto e na qualidade de seu calçado. Mais de 8.000 itens para calçados, bolsas e acessórios. Grupo Stickfran e produtos STK. Transparência e tecnologia a serviço do Brasil. Franca, Jaú e Birigui. Depil, seu bem-estar por muito mais tempo. A Depil é uma rede de fotodepilação e fototerapia com um método inovador, indolor, unissex e duradouro por um preço único por área e sessão. Depil, a fotodepilação inteligente. Eu construo a vida do meu jeito. Eu consigo enxergar um mundo que está sempre mudando. Novas escolhas, muitos caminhos e nenhum arrependimento. Ao meu lado, só quem consegue acompanhar o meu ritmo. Seja diferente. Seja você. Escolha a Óticas Carol. Óculos Carreira mais 15 exclusiva a partir de 10 de R$29,90. Só nas Óticas Carol.
Estamos de volta nesse segundo bloco, repetindo aqui, recebendo hoje o Cassiano Pimentel, 2 vezes vice-prefeito, secretário da Educação e com certeza carrega hoje uma grande experiência e hoje propõe o nome a pré-candidato a prefeito da cidade de Franca. Cassiano Pimentel, como que você está vendo a educação no município de Franca? Pois é, você está me fazendo uma pergunta num assunto que para mim é bastante sensível, né? Eu escrevo no Jornal de Franca, no Comércio da Franca, e eu escrevo, assim, várias vezes eu abordo essa questão da educação, porque para mim ela é fundamental. Eu acho que todo o resto é consequência direta da qualidade de educação que uma sociedade tem. Então, para mim, a educação ela é fundamental, em todos os sentidos. Quando eu fui secretário de Educação, que foi no final dos nossos 8 anos de governo, né, eu propus a discussão para a implantação, para se tentar viabilizar, fazer um projeto de viabilidade da implantação da escola em período integral, né? Eu acho que a sociedade ela despende muito esforço em socorrer problemas sociais, enquanto que se a escola nossa fosse em período integral, com atividades complementares, quer dizer, o tempo de sala de aula é o mesmo, não muda. O que você mantém os alunos no período complementar com atividades complementares, como nós chamamos, né? Esporte, língua estrangeira, música, cultura, enfim, uma série de atividades, informática, que normalmente o filho do trabalhador que ocupa as escolas públicas não teria condições de fazer. Então, além de você fazer justiça social com a escola em período integral, você garante uma solução para uma série de problemas sociais que existem a partir do momento que as crianças estão na rua ou estão, digamos assim, desamparadas no dia a dia fora da escola. Portanto, a escola, para mim, em Franca, ela tem qualidade, nós temos profissionais ótimos, e eu posso dizer isso porque eu conheço eles, sim, mas ela peca em não ter avançado nessa discussão de escola em período integral, que é hoje uma das defesas que o pensamento nacional pela educação moderna faz. Escola em período integral, coisa que já se faz nos países do hemisfério norte há 30, 40 anos atrás. Nós não estamos falando nada de absurdo, é coisa que já é velho em outros países mais desenvolvidos, né? Cassiano, dentro da educação, você como pré-candidato à sucessão municipal, à prefeitura municipal, você tem esse projeto na prefeitura? É possível a prefeitura fazer a gestão educacional nesse modelo, nesse formato? Olha, eu acho o seguinte, se qualquer um dissesse aqui que é possível implantar, que você consegue implantar em 4 anos, estaria mentindo, tá? Nós temos uma estrutura hoje educacional em Franca muito grande, e evidentemente que você tem que iniciar o processo. Esse não é um processo que se esgota em 4 anos, é um processo que tem que ser iniciado, ele tem que ser testado, mas tem que ser iniciado. E ele tem o apoio do governo federal, porque o Ministério da Educação, ele tem intenção de começar a implantação disso gradual no país. O próprio Plano Nacional de Educação, ele prevê a implantação gradual nas escolas públicas do período integral. Se tem um apoio estadual, federal, por que os ex-prefeitos não fizeram isso? Na sua visão, o que você acha? É muito difícil? Eu vou dizer o seguinte, o prefeito atual eu não sei por que não fez. No caso, como nós éramos antes dele, nós começamos a discutir isso. Só que eu comecei no finalzinho, nos últimos 2 anos que nós estávamos no mandato. Portanto, não deu tempo de levar avante. Qual que era a ideia naquela época? É que a equipe de funcionários da Secretaria de Educação tivesse condições, amparado pelo prefeito atual, de dar continuidade aos estudos para que começasse gradualmente a implantar esse sistema de período integral. Mas, infelizmente, a proposta foi abortada e não se continuou. Eu acredito que tudo que implique em você mudar paradigmas, em você mudar posturas que são arcaicas e antigas, incomoda, mexe com interesses e com pessoas. Portanto, eu acredito que houve um pouco disso também, além da própria falta de interesse do prefeito municipal de instigar, de incentivar os seus funcionários da área da educação a ir em frente com o projeto. Qual a sua expectativa hoje? Eu conheço, você conhece bem, Mercadante na educação. Muito boa, muito boa. Eu acho que o Mercadante é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver com ele no PT, e é uma pessoa extremamente séria. E ele fez um trabalho muito bom no Ministério da Ciência. Portanto, eu acredito que ele deverá
incentivar muito essas mudanças de paradigmas na educação, principalmente no que diz respeito ao que eu acabei de abordar sobre a escola em período integral. Eu estou muito otimista, eu já gostava do Haddad, acho que o Mercadante pode dar um impulso ainda maior. Tem uma visão muito moderna de sociedade e a educação é a base disso. O Cassiano, você acaba de chegar de uma feira com expectativas, mas vamos falar da nossa indústria em Franca. Tem mais alguma coisa para fazer para a indústria voltar a ser o que era em termos de tamanho? Ou ela diminuiu, mas a capacidade do calçado, do produtor ainda é a mesma? Olha, são várias partes aí que eu vou tentar sistematizar rapidamente. Primeira coisa, nós ainda temos uma capacidade produtiva maior do que está sendo usada. Então, portanto, há a possibilidade de aumentar a produção desde que haja demanda para isso. A demanda, hoje ela está sendo atendida principalmente sob o ponto de vista do mercado interno. No mercado externo, que é a minha área, nós infelizmente temos perdido muito espaço por N razões, dentre elas a questão cambial, que é muito difícil de você mexer e alterar. Então nós temos perdido muito espaço, portanto a demanda nossa externa tem diminuído. Mas eu acho que o mais importante nessa questão, e que tem a ver com o que nós discutimos no primeiro bloco, é que a indústria de calçado ela passa por um processo de readaptação. É uma indústria migratória, ela migrou no mundo inteiro durante a história. Ela veio da Alemanha, ela veio da Itália, veio da Espanha, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, veio para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil, e do Brasil, à medida que o Brasil cresce no seu desenvolvimento econômico e social, a indústria de calçado, por ser uma indústria ainda muito manufatureira, ela acaba perdendo espaço e indo para países mais pobres, né? Ou para regiões do país mais pobres. Então, portanto, é perfeitamente normal que a indústria de calçado perca a força em Franca, por mais que as pessoas não gostem disso. E além do mais, Vergara, tem uma questão muito séria. O jovem não quer chão de fábrica mais. Então, como é que você vai fazer a reposição da mão de obra se você não tem como tinha no passado? Porque a indústria de calçado de Franca cresceu porque você tinha um exército de mão de obra de reserva, que eram aqueles trabalhadores que vieram para a cidade por conta do êxodo rural com a mecanização da lavoura. Sim. Essas pessoas vieram para a cidade há 20, 30 anos atrás e se transformaram numa mão de obra disponível. Então a indústria de calçado podia crescer porque tinha mão de obra para isso. Hoje a mão de obra não tem mais, não existe mais essa mão de obra de reposição de jovens. Então o que as indústrias têm que fazer para se manter? Agregar tecnologia, aumentar a produtividade com tecnologia e não mais com mão de obra como fez no passado. Agora acontece que mesmo com tecnologia tem um limite, porque o sapato ainda é muito artesanal em alguns aspectos. Então tem um limite para você aumentar com tecnologia. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo um momento de ajuste da indústria de calçado local e de ampliação da indústria de calçado internacional. Porque fazer sapato hoje é muito fácil, qualquer um pode fazer. Sim. Cassiano, chegou da feira. Qual a expectativa da feira para a indústria de Franca? Eu acho que a maior expectativa é no mercado interno. Tá? Acho que o mercado interno está em expansão. O Brasil ainda é um país que tem muito a crescer, né? O Ike Batista falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o mundo inteiro não tem mais para onde expandir. O Brasil tem. Então o Brasil é o seguinte, lá na Europa não se tem mais que construir rodovias, aeroportos, tá? O Brasil tem, isso é ótimo. Isso não é motivo para nós nos lamentarmos do atraso, são oportunidades novas. Essas oportunidades, elas movimentam toda a economia, inclusive o setor de calçados, correto? Então, portanto, eu acho que nós temos boas perspectivas de crescimento ainda em função do mercado interno. Agora, é bom lembrar que do mesmo jeito que a indústria local tem esse mercado interno para crescer, a indústria internacional também tem. E não adianta ficar apelando, querendo protecionismo o tempo todo. Se nós queremos ser um global player na economia internacional, nós não podemos ficar nos lamentando quando o estrangeiro entra aqui para competir conosco. Nós é que temos que brigar. O mercado hoje, o Brasil é um mercado, uma economia internacionalizada. Portanto, do mesmo jeito que nós queremos ir para lá, para os outros mercados, eles também certamente virão para cá. Mas, de qualquer maneira, nós temos ainda essa perspectiva de manter a indústria em função do mercado interno, principalmente. Mudando assim, quase que radical, Cassiano hoje considerado pré-candidato a prefeito. Sendo eleito, Cassiano, volta a gestão plena da saúde para o município de Franca, que com certeza trouxe um prejuízo enorme para a nossa população? Pois é, olha,
essa é uma questão muito delicada que nós vamos precisar analisar atentamente. Eu sempre fui muito crítico em todo tipo, eu sempre fui a favor da municipalização dos serviços que são de primeira necessidade, saúde, educação, infraestrutura, ações sociais. Por quê? Porque a prefeitura está mais perto da demanda e do povo, portanto é mais fácil que esses serviços sejam municipalizados. Mas eu sempre fui muito contra que se transfira o ônus e não o bônus, ou seja, se transfere a responsabilidade pelo sistema, mas não se transfere recursos suficientes para que essa gestão possa ser plena e possa ser satisfatória. Portanto, é necessário que nós tenhamos informações sobre valores, sobre condições, e também avaliar com os prestadores e com a comunidade o que é mais interessante. Passaram-se anos depois que voltou para o Estado. Precisamos avaliar isso aí novamente, né? Então, certamente isso estará na pauta das discussões, mas com bastante cautela, com bastante tranquilidade, não de forma afoita, como já foi feito no passado. Vamos mudar essa discussão, né, Ueda, agora? Eu acho Cassiano, que tem uma pesquisa em cima disso com a sim, população também. O que a população quer, né? Vamos mudar um pouquinho aqui, vamos ver o Cassiano, que é economista, um escritório importante de exportação de calçado. Cassiano, professor, como é que foi essa história? Ir para uma sala de aula, ver esses alunos aí que quer discussão, não quer? Muito. Vergara, olha, eu tenho 30 anos de exportação, né, de trabalhar em companhia de exportação, depois eu montei meu escritório, enfim. Eu tenho 30 anos e tenho 6 anos de professor universitário. Eu posso te dizer com muita tranquilidade que eu estou mais realizado nesses 6 anos como professor universitário do que meus 30 com exportação. Por quê? Porque eu gosto, primeiro que a juventude ela está ávida em querer saber as coisas, como é que está acontecendo, o que é. Isso me agrada muito. Segundo, que eu dou aula de assuntos, de temas que me interessam muito, que eu estou muito ligado, que é administração pública, que é comércio exterior, relações internacionais, gestão ambiental, que são as minhas disciplinas, né? Então isso eu falo e estudo sobre assuntos que me interessam, que me agradam. E terceiro, porque é ali na sala de aula que você lida com um segmento social que fatalmente estará à frente do país, das cidades, das empresas amanhã. Então, se há uma coisa que eu posso contribuir, é exatamente passar um pouco dessa experiência que eu adquiri por onde eu andei, na administração pública e na vida empresarial, para eles, de maneira mais consciente, mais responsável, mostrando o aspecto da cidadania em cada uma dessas ações. Então, assim, o Cassiano, professor, é bem realizado, é bem feliz. Que bom. Cassiano, nós estamos chegando ao final. Gostaria que você deixasse uma mensagem aí para a nossa população. E o tempo é curto, nós com certeza vamos voltar outras vezes aqui, entrando nessa reta aí para a campanha a prefeito de Franca. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Obrigado por vocês terem me convidado a estar aqui com vocês e poder falar um pouco a respeito dessas minhas preocupações. Eu acho que o único recado que eu gostaria de deixar aqui para a população é que vejam as próximas eleições de uma maneira diferente, tá? Não porque eu sou pré-candidato e provavelmente candidato, mas porque a cidade precisa ser repensada de maneira diferente. Não basta nós termos ações localizadas, né, da administração. Nós temos que começar a elaborar planejamentos de médio e longo prazo. Nós não podemos ser pegos sempre na contramão da história. Portanto, pensem as eleições desse ano para prefeito e para vereadores de uma maneira diferente, mais atento, mais envolvimento, e certamente nós teremos resultado melhor. Cassiano, muito obrigado. Ueda, obrigado aí por mais um programa. E nós estamos encerrando essa inclusão social e voltamos na próxima semana.